hora do Papo das 6. Hoje o nosso papo é sobre fiscalização dos gastos públicos do Estado. A gente recebe Elda Valim, presidente do Observatório Social. Bom dia. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite, vir aqui. Em nome da diretoria, eu agradeço, do Observatório também agradeço essa oportunidade grande para nós. Pois é, olha só, explica pra gente primeiro o que é o Observatório Social. É uma associação civil sem fins lucrativos, com foco na fiscalização da gestão pública. Na prática, nós somos uma comunidade de trabalho de auditoria, que faz auditoria pública e sem sigilo, uma auditoria que qualquer cidadão pode fazer e qualquer cidadão pode ter acesso. Mas por que vocês começaram a fazer isso? Essa iniciativa, essa tecnologia, começou em Maringá há uns 12 anos. E foi depois de um grande escândalo de corrupção, os moradores se reuniram e disseram: nós precisamos fazer alguma coisa para que isso não volte a acontecer. Foi essa a ideia realmente. Aí juntou, tem vários vídeos na TV, então juntaram a comunidade, começou a discutir o que poderia ser feito para resolver, para evitar, acontecer de novo. E eles decidiram fazer fiscalização prévia dos recursos. Então a fiscalização, ela vai desde a publicação de um edital de compras, depois passa por aí vê o preço que está cotado, porque antes de você fazer a licitação, você já faz a estimativa de custo. Então, quando a sociedade vê que a estimativa está alta, já avisa o governo corrige. Aí depois o edital tem alguma restrição, pede para corrigir. Sempre numa iniciativa de ajudar o governo, porque o gestor ele não tem controle sobre tudo o que acontece. Então, muitas vezes ele não tem ciência daquilo que está acontecendo. A gente faz... a metodologia é se dirigir diretamente ao gestor e dizer para ele o que está acontecendo. E ele toma as providências. Então vocês, como cidadãos, se organizaram e aí vocês analisam editais de licitação, publicações nos diários oficiais, contas do governo, pagamentos de fornecedores. Vocês analisam todos esses contratos, do início até o fim. Sim, nós não analisamos todos, porque é impossível a gente como cidadão fazer. Mas nós fazemos a análise dos maiores contratos, nós temos um acompanhamento e nós vemos diariamente aquilo que é muito incompatível com a realidade, a gente olha. Mas não é denúncia, é uma atividade rotineira que nós queremos fazer. E a intenção realmente é prevenir que aconteça o desvio. Como é que vocês fazem isso? Vocês analisam o quê? E qual é a fonte de análise? Nossas fontes sempre são primárias, sempre são o Diário Oficial do Estado, o TCE também tem um Diário Oficial. Nós acompanhamos essas publicações. Dessas publicações, qualquer dúvida que suscita, nós pedimos pela lei de acesso o processo integral. Nós não fazemos nenhuma manifestação sobre nada até que a gente tenha visto o processo original. Então não fazemos análise disso. Depois disso nós dizemos se acha que tem alguma coisa ou não. Não tiramos conclusões precipitadas, Só fazem sugestões. Sim, fazemos sugestões. No início do ano vocês encontraram lá um contrato, uma licitação que estava comprando colherzinha de plástico por R$6, sendo que o valor dela no mercado é de R$1. Vocês noticiaram aqui, foi uma repercussão muito boa. Certo. Em que pé que está isso? Nossa, não está muito bem, porque nós pedimos que fosse feita uma sindicância e realmente o governo, foi uma coisa boa, porque o governo sustou, não comprou, evitou um prejuízo de pelo menos R$700 mil, e porque pode ser mais até, se você fazer uma licitação, pode cair até mais o preço, mas depois disso, foi feita uma sindicância, e a sindicância chegou à conclusão que aconteceu isso porque os servidores não estavam capacitados e tinha pouco servidor. Acredita? Então, estamos decepcionados com o encaminhamento, vamos recomendar ao governador que reveja, porque se o governador ainda mantém
a confiança, porque é um servidor de cargo em confiança, o secretário de gestão. Se ainda mantém a confiança nele, nós não temos, né? E ele mantido ali vai dar muito trabalho para nós, porque nós vamos ter que rever cada coisa que ele fizer, porque nós não temos confiança. Uma pessoa que não consegue pesquisar no Google quanto custa, colocar uma descrição no Google, se ele fizesse isso, o secretário de gestão, ele veria a primeira foto que tem da colher exatamente igual, ele clica na foto e vai aparecer 92 centavos. Menos de R$1. Menos de R$1. E ele está para pagar R$6. Então, assim, isso que a gente falou, isso aí, eu participei, eu fui ouvida na sindicância, eu disse, olha, se fosse um tomógrafo que tivesse se fosse um equipamento para TV sofisticado, aí tudo bem, você fala, não, eu não sabia, né? Mas não é possível que se mantenha. Se a pessoa não tem má fé, ela é incompetente. De qualquer maneira, não pode ocupar um cargo desse. Comprar uma colher que custa menos de R$1 por 6, né? Falta de bom senso, inclusive, né? E de probidade. Sim. Tem uma jurisprudência que fala assim que você dizer que é incompetente não é justificável para você estar no governo. Isso não é justificativa. Então, nós vamos fazer toda essa fundamentação, já está pronta. Entre hoje e amanhã, a gente vai protocolizar para o governador. Para o governador saber que está errado, né? Talvez ele não saiba porque houve um boato que era no governo anterior, mas não é. A licitação foi aberta em 2 de janeiro, né, foi homologada. Inclusive, quando você abre 2 de janeiro, a lei também diz, inclusive o próprio edital, ele dizia assim, se tiver só um licitante, a pregoeira não pode homologar. Então, é como assim, você não tem concorrência, porque só tem um. Então, nesse caso, o secretário de gestão, ele assumiu, homologou, ele adjudicou, né, e assinou o contrato, que é a ata. A ata é um contrato. Então, assim, ele assumiu tudo para si, porque nem mesmo a pregoeira, ela disse que tinha um vencedor. A Kátia tem uma pergunta para a gente. Bom dia para a senhora. Bom dia, Kátia. Quais os setores que se constatam mais essas irregularidades? Saúde, educação, é possível separar isso? Olha, eu fui auditora do TCU muitos anos. Lá tinha um colega auditor que dizia assim, olha, ele era pescador, né? Então ia pegar minhoca para fazer pescaria, e disse que, olha, cada enxadada uma minhoca. Entendeu? Então, assim, tudo que a gente olha, a gente vê problema. A gente precisa muito de ajuda. A sociedade, eu peço ajuda para as pessoas que têm um pouco de experiência ou qualquer cidadão que nos ajude. Que tipo de problema, doutora, assim, para o pessoal de casa entender, assim? Olha, atualmente nós estamos vendo a questão da Santa Casa. A Santa Casa abriu, estamos felizes, né? É muito importante, não queremos que não atenda, mas houve dispensas de licitação com objeto genérico. E o objeto genérico é assim, ele é um contrato com prestação de serviço de UTI, que diz assim, gerenciamento de UTI, de 20 leitos de UTI, por exemplo. Então, esse gerenciamento, ele inclui o quê? A medicamento vai ser por conta do Estado ou do governo? O equipamento. Da empresa. Qual equipamento vai ser da empresa? Então, quando você contrata um hospital filantrópico, aí você fala, hoje está R$700 mais ou menos, a diária, né? Aí depois há um complemento. E quando você passa para administrar diretamente? Você sabe quanto que é o custo. Agora, o que faz na Santa Casa é que o prédio é do governo, né? Algumas coisas são do governo, outras são da empresa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir, isso aí nós vamos fazer também hoje ou amanhã, e que o Estado, antes de pagar, que a gente veja a liquidação para saber o que está sendo pago. Porque não tem como saber. A única maneira de a gente saber o que vai ser pago é na hora de liquidar e pagar. Antecipar isso para não haver o pagamento além da conta. Nós queremos ver. Antes de ser pago, queremos analisar. Agora, doutora, outros casos que vocês acompanham e que geram muitas polêmicas é a questão da verba indenizatória. Nossa, essa é terrível. As verbas indenizatórias dos poderes legislativo, executivo, do judiciário, do Tribunal de Contas. No próprio Tribunal de Contas do Estado há uma polêmica em relação a verbas indenizatórias. O que vocês já constataram em relação a isso? Então, as verbas indenizatórias é um questionamento muito da Assembleia Legislativa, porque é 65 mil por mês. É um valor muito grande. E sem prestação de contas. Mas nós não quisemos começar
a diretoria deliberou começar pelo Tribunal de Contas do Estado. Por quê? Porque desde 2007 que o Tribunal de Contas do Estado paga dessa forma a verba. E em 2011 eles chegaram a fazer uma recomendação dizendo que como deveria ser e dizendo que a prestação de contas seria feita conforme a própria lei que instituía a verba indenizatória e que essa lei poderia, inclusive, dispensar a prestação de contas, dispensar a apresentação de comprovantes, assim, dessa forma, né? Então, com isso, a Assembleia tinha 15 mil, aí passou para 20. Foi aumentando progressivamente. E hoje tem 65. Foi dobrando. Além da Assembleia Legislativa, a Câmara tem de Cuiabá, acho que Várzea Grande, algumas cidades do interior, eu acho que quem tiver aí no interior que puder nos ajudar dizendo, aqui tem, porque nós temos um levantamento, mas está desatualizado. Então, houve uma epidemia de leis que criavam essa verba indenizatória para prefeito, secretário, além de vereador. Alto escalão, chefe de gabinete. Então, agora, as prefeituras já têm um orçamento pequeno, né? Então, assim, já falta uma crise na saúde, principalmente na saúde, que é o mais lamentável, né? E aí, simplesmente aumenta a verba indenizatória e paga. Se você não tem prestação de contas, não tem imposto de renda, não paga a previdência. Em cima desse valor? Em cima desse valor. Não tem teto, que é o principal, né? Porque a sociedade, ela lutou para que tivesse... Lembra dos caçadores dos marajás? Né? Então, assim, tinha os marajás e foi uma luta conseguir aprovar um teto. Né? Foi salário de servidores. É um teto máximo. E o subsídio, quer dizer, o subsídio é o quê? Só tem aquele valor, não tem outro valor. Então, o subsídio foi uma conquista da sociedade brasileira para ter um limite, né? E o limite é o teto o limite é o salário do Supremo Tribunal, do ministro do Supremo. Com esse entendimento de 2011 do Tribunal de Contas do Estado, que revogou o artigo 70 da Constituição, o artigo 70 diz que qualquer pessoa que gerencie, pessoa física ou jurídica, gerencie, guarde, qualquer coisa, dinheiro público, você é obrigada a prestar contas. E com a resolução 29 de 2011, o Tribunal de Contas do Estado revogou essa norma dizendo que para a verba indenizatória não é necessário prestar contas. A senhora acredita que eles usam isso como complementação de salário? Sim, é uma remuneração, porque é todo mês. Você quer ver, Gonzaga, a maior prova de que a verba indenizatória não é para indenizar nada, é simplesmente uma remuneração? Os ex-conselheiros afastados, os 5 receberam, se não me engano, até dezembro passado, receberam a verba indenizatória. E qual que era a atividade que eles estavam fazendo para ser indenizados pelo gasto? Qual a atividade? Entende? Então, assim, é uma remuneração. Salário. É salário que tem um prejuízo enorme. À medida que vai aumentando essa criação de leis, também defensoria, vários órgãos têm. À medida que vai aumentando, você vai tendo um prejuízo para a União e o próprio Estado. Por quê? O imposto que é pago, o imposto de renda que é pago pelo servidor, aqui é descontado e vai direto para o cofre do Estado. Ele não vai para a União, ele vai para cá. Então, assim, é um prejuízo incalculável, posso dizer hoje. E por isso nós estamos batendo primeiro no TCE. Por quê? Porque se a gente vai nos outros, eles falam assim, não, mas o TCE disse que é assim, né? Então nós precisamos primeiro... O órgão de controle. O órgão de controle diz que é assim, então o nosso amigo diz assim, quando o controlador, o fiscal senta, né, o fiscalizado deita. Né? Então a gente precisa primeiro cuidar do fiscal. A Kátia tem uma pergunta? Isso, uma pergunta dos nossos telespectadores, vamos dar uma olhadinha aqui no telão. Gonzaga, eu gostaria de saber como uma pessoa pode ser voluntária no observatório. Como os contadores podem ajudar? É a contadora Fátima Dragoni. Obrigada, Fátima, pela sua pergunta. Ai, grande Fátima Dragoni, uma pessoa excepcional que faz trabalho voluntário. O sonho do observatório é ter a Fátima Dragoni aqui com a gente. Então, Observatório Social MT, para os outros ouvintes, né? observatoriosocialmt.org.br. Nós já temos esse site que foi feito por uma voluntária, Neuri, a gente agradece. E, enfim, está sendo assim o observatório hoje, nós estamos em processo de formalizar. Então, ele está
ainda no cartório, tudo, não temos CNPJ. Como nós não temos CNPJ, ainda não temos recursos que as entidades vão nos passar para a gente contratar. Mas tem funcionado de uma forma tão espontânea com o voluntariado que eu fico admirada. Estou admirada, estou feliz com a equipe, né, com a diretoria, o conselho e os voluntários. Eu tenho trabalho demais, eles me cobram. Você já leu, já fez, sabe? Eu estou sendo cobrada e é incrível, eu estou muito feliz como que isso parece que vai dar certo, realmente. Um exemplo é o de Colniza, que vocês vão abrir um núcleo lá. Colniza é uma história triste, porque uma auditora do controle interno da própria prefeitura de Colniza, ela foi ser testemunha de acusação chamada pelo Ministério Público num escândalo de corrupção lá. E ela teve, provavelmente por isso, ela teve 3 tiros na casa dela, um atentado na casa dela com 3 tiros. Ela ficou afastada 2 meses enquanto investigava e infelizmente não se achou os autores e agora ela está voltando e essa oportunidade eu acho que o fato que aconteceu como em Maringá, um grande escândalo de corrupção, porque o Dr. Aldo, promotor de Colniza, ele fez um trabalho muito bom, excelente, já afastou o prefeito. Então, quanto à questão do prefeito, tudo bem, a promotoria, mas a gente gostaria de ir em Colniza e dizer para os moradores que sigam o exemplo de Maringá, que se reúnam e que tentem se organizar para que não ocorra mais, né? Não ficar só nas redes sociais reclamando. Esse é arregaçar as mangas. E a gente, eu sou voluntário, não tem tempo para rede social, não, porque tá difícil, porque é o trabalho, né? Eu sou aposentada, então eu me dedico integralmente a isso, mas o voluntário é no trabalho, aí um pouquinho de tempo, eu dou desculpa, não pude fazer, fica tranquilo, o voluntariado é assim, né? Não temos, mas tem funcionado bem. Elda Valim, enfim, muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. Presidente do Observatório Social, que faz um trabalho relevante de acompanhamento das contas públicas. Agradeço. Muito obrigada e eu aproveito a oportunidade para pedir, né, para quem tiver interesse que entre no nosso site, nos comunique com a gente, nos ajude, porque é muito trabalho, como você pode ver, é muito trabalho para a gente fazer, moralizar e o Maringá hoje é considerado já por 2 anos a melhor cidade para se viver dentre os 100 maiores municípios do Brasil. Então, quer dizer que realmente funciona. A auditoria não é um custo, a auditoria é um investimento, principalmente num país como o nosso que tem tanto problema. É um investimento que vale a pena, que nós podemos melhorar a qualidade do serviço público. Ficar de olho na gestão. Isso. Muito obrigado, viu, Elda? Obrigada, pela participação viu? aqui. Eu que agradeço.